batalhadora, uma pessoa muito corajosa, uma pessoa muito afetiva. E em 1979 eu voltei da Europa, onde eu fui fazer um curso de especialização em educação musical. E eu já tinha todo um trabalho de relacionar a música, o som, com o movimento corporal. Eu já tinha uma experiência de Dalcroze, de Orff, de Martenot em Paris, na França. E quando eu voltei para o Brasil em 1979, final de 79, eu soube da Maria Dushnis que fazia um trabalho em São Paulo. E aí eu entrei em contato com ela e desde então eu comecei esse trabalho de 1980, que eu acho que foi até 94, 95. Fiquei muitos anos trabalhando com a Dona Maria, fiz o curso de formação com ela. E o que foi muito interessante é que eu era uma das poucas pessoas da área de música. O grupo era formado basicamente por educadores da dança, então a minha presença era uma presença bastante peculiar ali dentro. Então a Dona Maria tinha uma deferência muito especial pela minha presença ali. Fazíamos improvisações livres, né? E várias vezes a Dona Maria foi sugerindo que eu fizesse a sonorização de algumas aulas, no nosso trabalho do cotidiano. E aos poucos esse trabalho foi sendo chamado para o palco, para as apresentações. Então no espetáculo Origens 1, eu nesse momento já tinha um trabalho que eu desenvolvia com as crianças no meu espaço, e que era bastante intenso, então ele foi integrado ao trabalho do grupo da Dona Maria. Então levamos crianças que fizeram a sonorização do trabalho Origens. No Origens 2 aconteceu a mesma coisa, aí eu já estava no palco com os músicos, aí levamos crianças e professores também da escola e os alunos mais velhos, os adolescentes. E também fizemos essa participação no Barco da Noite com o Tião Carvalho, que também era um parceiro e que, enfim, trabalhamos juntos durante um período. O trabalho de sonorização do Origens 1 e do Origens 2 e também o Barco da Noite, ele foi muito improvisado, mas ao mesmo tempo a gente, por essa pesquisa que já nós fazíamos, ele foi muito pontuado em cima das questões dos parâmetros sonoros com os parâmetros e os esforços de movimento. Então, quando improvisávamos e a gente, com o decorrer do tempo, existia mais ou menos um mapa do que seria aquele improviso, né? Era um improviso com muita liberdade, mas era um improviso que tinha um mapa, que tinha umas sequências de cenas e tal. Então, quando estudávamos esse mapa, a gente tentava fazer uma relação do que eram aqueles esforços de movimento que estavam sendo trabalhados naquele momento com os parâmetros do som. Então a gente fazia a relação entre altura, duração, timbre e intensidade, que são os 4 parâmetros do som, e quais são os instrumentos, por exemplo, que se adequam a esse tipo de movimento. Qual é a duração, qual é o tempo, qual é a altura, qual é a velocidade, enfim, a gente ia adequando sonoramente os efeitos. E depois da experiência vivida, a gente trocava, eventualmente, um timbre, por exemplo, de um teclado, trocava instrumentos de metais, talvez por outros instrumentos de sopro, e colocava interferências melódicas ou não, dependendo do trecho musical. Então, era um trabalho de improvisação, mas era um trabalho bastante minucioso naquilo que se referia à escolha sonora do que ia ser feito. A Dona Maria era uma pessoa muito especial, ela tinha um afeto realmente muito, muito, muito singular, muito atencioso com os seus alunos. Eu gostava muito de frequentar os grupos da Dona Maria. E a Dona Maria me ensinou uma coisa que nunca mais eu esqueci, uma coisa muito, muito simples, mas que eu admirava bastante. A Dona Maria, ela fazia cestas à tarde e ela respeitava muito as cestas dela. E ela não permitia que ninguém interrompesse. Então, mesmo que você precisasse falar uma coisa muito importante com ela, se você tivesse que dar
aviso super bacana, ela não atendia o telefone. Como é importante esse respeito ao nosso limite físico. E realmente ela dava uma importância ao descanso, como ela dava uma importância ao trabalho. Isso foi um aprendizado assim super bacana que eu tive com a Dona Maria. E a Dona Maria, ela tinha um conhecimento muito grande, inclusive, de repertório musical, mas ela era uma pessoa de acesso muito fácil, era uma pessoa que sabia ouvir muito, uma pessoa muito aberta para o novo, muito aberta também para as limitações e os aspectos assim de cada um dos seus alunos. Então foi uma experiência realmente muito gratificante e muito duradoura, tanto que ela está hoje assim escancaradamente no meu trabalho. E o repertório que a Dona Maria usava nas aulas era um repertório realmente de alto nível, em vários sentidos. Musicalmente falando, ela usava composições de peso, ela era uma grande conhecedora da música erudita, também bastante aberta para aquilo que tinha de popular e muito aberta para a música contemporânea. Então, foi essa a integração, foi essa facilidade que a gente teve para incorporar aquela pesquisa que eu fazia com o Kohreuter, né, onde a gente usava muita sonoridade concreta, ruídos, enfim, efeitos sonoros, no trabalho, o que realmente era um paralelo com aquilo que se fazia na música contemporânea. As aulas da Dona Maria eram em pequenos grupos, no salão da casa dela, e eu cheguei a participar de alguns grupos, não fiquei sempre no mesmo grupo, transitava um pouco pelos grupos dos mais velhos, dos mais experientes, dos que eram profissionais, mas eu tinha o meu grupo e além dessa minha participação, eu também era aluna do curso de formação, né? Eu fiz a formação completa com a Dona Maria, onde a gente escrevia, onde tinham conceitos teóricos mesmo que eram transmitidos. A Dona Maria, ela tinha essa característica que ela dava aula sentadinha no seu canto, ela não levantava da cadeira, ao mesmo tempo ela fazia uma movimentação com as pernas, com os braços, nos explicando, tentando passar o que ela gostaria que fizéssemos. E você podia perceber o entusiasmo e assim, como ela, sentada ali naquela cadeira, ela estava dançando com a gente, né? Só pela performance corporal dela ali no canto. Eu acho que o grande legado que a Dona Maria deixou para mim é essa questão de sermos nós mesmos, de valorizarmos aquilo que somos e termos consciência do que o nosso corpo está dizendo, né? Então, se você tem essa leitura anterior, na hora que você vai se expressar através de um instrumento, você tem uma possibilidade muito mais rica e muito mais expressiva, né? E muito mais satisfatória e muito mais íntegra. Então eu acho que esse trabalho desse olhar para dentro através do seu movimento corporal foi uma experiência muito forte, que a Dona Maria trouxe de um jeito muito especial, embora eu já tivesse um trabalho de corpo anteriormente ao contato com ela. Mas depois dessa experiência com a Dona Maria, realmente eu acho que isso não pode fazer, assim, não pode estar ausente do meu trabalho com as crianças, né? Eu tento transmitir isso desde os bem pequenininhos, né? E de manter, na realidade, aquilo que a criança pequena já tem vivo, né? Ela já tem íntegro nela e eu tento preservar isso para que a gente não perca, né? E eu acho que ela amou bastante o país onde ela se adaptou, né? Onde ela teve seus filhos, onde ela criou seus netos. Então, acho que foi uma pessoa muito a ser admirada mesmo pelas gerações que não puderam ter contato com ela.